sobre a relação entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Worcário. Então, o escritório de advocacia do Flávio emitiu e depois cancelou 2 notas fiscais de R$500 mil cada para a Copenhagen Consultoria, empresa apontada como de fachada e usada pelo Worcário para movimentar R$58 milhões do Banco Master. A gente estava mostrando aqui, a gente pode colocar na tela também a nota fiscal cancelada, né? As duas, na verdade, a gente pode colocar aqui na tela. E aí, 2 dias depois, esse mesmo escritório do Flávio emitiu uma terceira nota, também de R$500 mil, para a Contábil Correia. E essa não foi cancelada, que você está vendo aí na sua tela, né? E essas 2 empresas, gente, me acompanha aqui, segura na minha mão para você não perder nenhum detalhe para entender essa história. Elas têm algo em comum. Um dono, né? O contador, na verdade, o Rogério Lourenço Novo, é o único diretor da Copenhagen e o único sócio da Contábil Correia. A Copenhagen não tem sede própria, não tem site também, e funciona no mesmo endereço da outra empresa, da Contábil Correia, que foi aberta em 2024, com um capital social que chama atenção também, de só R$40. E mesmo assim ela entrou para a lista das 10 empresas que mais receberam recursos do Banco Master. Quer dizer, uma empresa com um capital social de R$40, Rodrigo, receber assim todo esse recurso é realmente estranho. Mas vamos seguir nessa história, a gente já... São 2 empresas, para as análises? Exato. O mesmo sujeito operava as 2 empresas no mesmo endereço. Perfeito. É isso. Chegamos até aqui. Aí, quem é esse sujeito? Isso é importante também. O dono. Ele já foi investigado pela Polícia Federal por suspeita de operar um esquema de notas fiscais falsas para fraudar imposto. Isso aconteceu entre 2013 e 2015 e tem um prejuízo estimado aí em mais de R$100 milhões. Para o Metrópole, gente, que cobrou o outro lado dessa história, ele disse que contratou o escritório do Flávio Bolsonaro, o contador, tá? Para atender clientes da sua contabilidade, mas quando ele foi questionado, mas quem são esses clientes? Ele não voltou a responder à reportagem. Qual é o posicionamento de Flávio Bolsonaro? Em nota, ele afirmou que tem contrato com a BR Global, é o nome fantasia da Contábil Correia, uma dessas empresas que a gente citou aqui, e que foi só consultado sobre a possibilidade de prestar serviços para a Copenhagen. Só que como a contratação não avançou, as notas teriam sido canceladas por isso, segundo a nota do Flávio. Para fechar, ele também disse que nunca teve conhecimento de qualquer ligação entre a Copenhagen e o Banco Master e que qualquer tentativa de associá-lo ao caso é capciosa. Oh, super. E que será contestada judicialmente. O Gabi, eu ia fazer uma sugestão para a nossa equipe. No ICL Urgente, a gente usou um quadrinho que faz esse caminho do dinheiro, até para as pessoas entenderem melhor. São 2 empresas, né? Esse quadro está até na reportagem do próprio Metrópolis, está aí, está na tela. Então você percebe, Gabi, o dinheiro sai do Master, né? Mais de R$50 milhões. Obrigado aí ao Ricardo e à nossa equipe técnica também pela agilidade. E aí, Vitinho também. Obrigado, Vitinho. Aí o dinheiro vai para Copenhagen, que é uma empresa que fica na mesma sede desta outra, a Contábil Correia. Contábil Correia. As 2 empresas funcionam no mesmo endereço, por isso aí, agora está cheia a tela, perfeito. Consegue ver melhor. Por isso que está ali o desenho do mesmo prédio, tá vendo? Mesmo endereço, mesmo dono, Rogério Lourenço Novo. O Flávio Bolsonaro emite notas fiscais para as 2 empresas. R$1 milhão para Copenhagen. Chama atenção esse valor, Gabi, porque ele emite, e como você já mostrou, depois ele cancela. Cancela 2 notas de R$500 mil. Que dá R$1 milhão. Que dá R$1 milhão. Que são as 2 notas para Copenhagen. Isso. E depois ele emite uma nota de R$500 mil para essa Contábil Correia. É um pouco fora de propósito um escritório de contabilidade pagar R$500 mil para um advogado. Geralmente os escritórios de contabilidade têm dezenas de clientes, né? E esse dinheiro, R$500 mil para um advogado, que já é uma assessoria jurídica, que um escritório de contabilidade pode até oferecer para os clientes, mas não é muito comum. O escritório de contabilidade ele presta serviço contábil. Sim. Se o sujeito está com um problema, ele vai contratar, por conta própria, a empresa, um advogado. Não vai precisar que o cara da contabilidade indique para ele um advogado. Não faz sentido.
Ah, mas o contador queria ter apoio jurídico para alguns casos. R$500 mil é um valor um pouco fora de propósito para um escritório de contabilidade, que não estamos falando de uma empresa gigantesca, um escritório de contabilidade numa pequena sala em São Caetano, no ABC Paulista. Tem toda a cara de dinheiro suspeito, Gabi, e muito suspeito emitir 2 notas, somando 1 milhão, e depois cancelar essas notas. E tudo isso envolvendo o dinheiro do Vorcaro. Então, para mim, está formada a conexão de que o Flávio Bolsonaro, além do filme, pode ter recebido mais dinheiro do esquema sujo de Daniel Vorcaro. É curioso, né, Rodrigo? Porque ele disse que ele cancelou as notas porque a contratação não avançou. Como é que você paga R$1 milhão por uma contratação que não avança? Que não avança. Eu acho muito... E ninguém emite nota antes de fechar o contrato. Isso. Você faz uma... Pode acontecer. Você faz uma negociação, não deu muito certo, aí, cancelou, infelizmente. Às vezes podia até ter contrato, mas se cancelou, não teve serviço, não teve pagamento. Ninguém paga adiantado. Não existe ainda mais isso. R$1 milhão. Ainda mais R$1 milhão. Quem presta serviço sabe. O normal é o contrário. Você presta o serviço e só lá na frente é que o pessoal te paga, né? E aí você emite a nota. Então, é muito suspeito. Não fecha. Eu acho que ele emitiu as notas, depois alguém falou, tá perigoso mandar nota fiscal para essa empresa, cancela. E ele cancelou. E essa empresa, Copenhagen, também é um mistério. O que ela fazia? Por que ele tinha essa empresa nesse endereço? Por que o dinheiro do Vorcaro ia para essa empresa Copenhagen? É uma teia de relações que agora bateu no Flávio Bolsonaro. Pessoa física, advogado. Tá muito feia a coisa para ele, Gabi. Tá muito feia e ele vai ter que explicar, né, Rodrigo? Vamos ver. Essa é a primeira nota que ele divulga. Nos últimos tempos, o Flávio Bolsonaro está desdizendo coisas que ele já disse. Ele vai mudando as versões. Emitindo isso, mudando versões. Então, vamos ver até onde vai essa história. E a gente vai entrar, claro, na história das urnas eletrônicas, que você já adiantou aqui na nossa abertura, também importantíssimo. E para isso, vamos chamar a Manuela Borges lá em Brasília para conversar com a gente? Vamos. Nessa tarde. Manu, boa tarde para você, bem-vinda. Bem-vinda, Manu. Boa tarde, Gabi, Rodrigo, toda a nossa audiência aqui no N2, ao vivo conosco. É muita notícia, né? E é mais uma pedra no sapato do Flávio. Eu não sei nem mais se é pedra, né, Manu? Assim, já está numa situação realmente... E uma convenção partidária chegando, mas a gente já depois conta essa parte também. Mas vamos para a questão das urnas, né? Mostrando que a fruta realmente nunca cai longe do pé. O Flávio repetindo as ações do pai, do Jair Bolsonaro, atacando o sistema eleitoral brasileiro. E essa não foi nem a primeira vez. Ele já tinha falado no passado contra as urnas eletrônicas, exatamente. Mas agora é pré-candidato à presidência. Agora como pré-candidato à presidência. Imaginei que ele fosse querer esquecer daquele Flávio que tinha atacado as urnas, mas não, ele vai e ataca diretamente. Ele teve um encontro com diplomatas estrangeiros para trazer aqui os detalhes dessa história e também inserir a Manu na conversa. E esse encontro aconteceu aí em Brasília, né, Manu? E ele pediu a presença de observadores estrangeiros nas nossas eleições de outubro e citou um relatório da CIA que foi divulgado na semana passada. E aí, nesse relatório, o que se aponta? Que a empresa venezuelana Smartmatic teria participado de um suposto esquema de manipulação das eleições na Venezuela, isso em 2012. Segundo o Flávio Bolsonaro, usando esse relatório, por meio de urnas previamente programadas. Isso segundo ele, né? Segundo ele, exato. Tudo nas palavras dele. E aí, com base nisso, o Flávio Bolsonaro ele sugeriu que os equipamentos usados aqui no Brasil, as nossas urnas eletrônicas, teriam a mesma origem. Venezuelana. Vamos ver o que ele disse. A gente coloca aqui na tela. Há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Só que é o seguinte, né? A relação entre as urnas eletrônicas brasileiras e a Smartmatic, já foi rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral e teve uma nota já divulgada anteriormente em que a Corte Eleitoral informou que a empresa nunca forneceu urnas nem desenvolveu os programas utilizados aqui nas eleições brasileiras.
E a assessoria da pré-campanha também do Flávio Bolsonaro foi procurada para comentar essas falas, mas não respondeu até a publicação dessa reportagem. E vai ter que trabalhar mesmo para responder, né, Manu? Porque, assim, é surreal o Flávio Bolsonaro, a essa altura do campeonato, lançar mais essa. Mais uma bomba, inclusive, para os possíveis aliados. Ele que está em busca aí de um vice de outro partido para fortalecer a cabeça de chapa, vem aprontar mais essa. Enfim, hoje o Tribunal Superior Eleitoral divulgou novamente o desmentido, dizendo, inclusive, que o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, esteve com esses mesmos embaixadores, abrindo, inclusive, os debates desse evento que está sendo promovido. Ele que sustentou que realmente as urnas eletrônicas têm uma série de validações, de checagem, de auditorias, que a votação brasileira é marcada pela biometria, que existem uma abertura do código-fonte, auditorias externas. Enfim, o Nunes Marques sustentando que realmente as urnas eletrônicas são confiáveis e o sistema eleitoral do Brasil é 100% auditável. E isso, vamos relembrar, o Nunes Marques foi indicado pelo então presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, é tido como um aliado da família. Ele que à frente do TSE já até teve decisões ali que favoreceram Eduardo Bolsonaro, mandando retirar do ar, por exemplo, posts que vinculavam Flávio Bolsonaro a Daniel Worcaro e também a milícia. Então, é mais um recado do TSE que desde 2020 tem desmentido essa desinformação que a família Bolsonaro insiste em propagar, e isso pegou muito mal até entre os próprios aliados. Eu conversei com uma liderança do PL que me disse de forma reservada: olha, pegou todo mundo de surpresa, o Flávio Bolsonaro tem feito coisas sem conversar com o partido, tem tomado decisões sozinho, então isso tem isolado ele, inclusive, de outros partidos e outras coligações. Gabi. Eu quero aqui aproveitar e chamar todos que nos acompanham para votar na nossa enquete, porque muita gente está comentando, lógico, essa repercussão toda. Então aproveita e vota na enquete também no nosso papolegal.app. E aí você vota, responde a pergunta que eu vou te fazer agora. Ao repetir fake news do pai sobre urnas eletrônicas, o Flávio Bolsonaro jogou fora a imagem de moderado, reconquistará votos dos radicais. Essas são as opções aqui da nossa enquete. Acho que realmente, né, Rodrigo, essa imagem de moderado que o Flávio vinha tentando construir já caiu por terra, né? Eu queria lembrar dois fatos. Então, primeiro, vocês já citaram en passant, mas relembrar que o Jair Bolsonaro, em 2022, juntou embaixadores. A gente tem imagens desse evento, né, porque isso marcou muito a campanha de 2022. O Jair Bolsonaro juntou embaixadores para falar mal do sistema eleitoral brasileiro e levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro num evento acontecido Presidência da República. Ele usou a estrutura da presidência para atacar o sistema eleitoral e a democracia brasileira. Você vê ali no auditório vários embaixadores, gente até com fone para tradução simultânea e tal. Isso gerou um escândalo em todo o mundo. Foi um ataque à democracia brasileira. Por causa desse evento, o Jair Bolsonaro foi denunciado ao Tribunal Eleitoral. Aliás, o advogado que moveu a ação é o Valber Agra, que é colaborador e comentarista aqui, eventualmente no ICL. Fez a ação e o Bolsonaro ficou inelegível. Então, o Flávio está indo pelo mesmo caminho. Por isso que a fruta não cai longe do pé. É a nossa manchete agora na tela. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para dialogar aí com o que você e a Manu já trouxeram, Gabi. E o segundo ponto, me parece, Manu, uma operação casada com os Estados Unidos. Você diz aí que o setor aí, até conservador da política em Brasília, você conversou com alguém falando em off, né, com você, disse que foi surpreendido. O Flávio responde mais a Washington
do que a direita brasileira. Responde mais a Washington. Por que eu estou dizendo isso? Não é exagero, gente. O Trump, na semana passada, partiu para uma denúncia amalucada, fora de hora, denunciando as urnas de 2020, quando ele perdeu para o Biden. Ele disse que os chineses interferiram na eleição sem apresentar prova nenhuma, semana passada. Aí vem o Flávio e, sem avisar ninguém, faz um discurso desse, amalucado também, parece uma operação casada. Brasil e Estados Unidos terão eleições quase ao mesmo tempo, aqui para presidente, eleições gerais, e lá para o parlamento, e a direita está em dificuldades lá e aqui, e está usando a tática de levantar suspeita para provocar confusão e talvez tentativa de golpe, Gabi. Vamos lembrar que nos Estados Unidos eles tentaram o golpe no Capitólio, e aqui tentaram de novo, é muito grave. O Flávio Bolsonaro ultrapassou uma linha vermelha, não sei se ele tem noção do que ele fez. Acho que tem. À véspera da convenção, ele está apostando em radicalizar. Por isso a pergunta da nossa enquete, né, Gabi? Ele está apostando em radicalizar, jogar fora a imagem de moderado, para tentar segurar os radicais em torno dele. Porque eles estão sentindo, eu acho, Manu, mas você pode trazer o clima de Brasília muito melhor do que eu que estou aqui observando. Eu acho que ele já sacou que do Centrão não vem apoio. Não vai colar também, né? Não vai colar. Tereza Cristina pulou fora, não quer ser a vice dele. Então ele vai ter que ir para uma chapa puro sangue, naquele estilo bolsonarista tradicional. Até para perder, né, Manu? Dá essa impressão, pelo menos. Perfeita análise, Rodrigo. A sensação que a gente tem é exatamente essa, de que é uma construção casada com os Estados Unidos, já interferindo diretamente no sistema eleitoral brasileiro. E hoje eu até vi um vídeo curioso do Ottoni de Paula, deputado, ex-bolsonarista, ele dizendo, olha, se Flávio não acredita no sistema eleitoral, que ele não seja então candidato, ora, que ele, né, diga esse sistema é viciado, corrupto, fraudável, então eu simplesmente não vou participar desse sistema eleitoral. Mas é a mesma urna eletrônica que garantiu, por exemplo, para Eduardo Bolsonaro o maior número de votos no estado de São Paulo, eles questionam dizendo que ela não é confiável quando o assunto é a votação para presidente da República. Foi esse sistema eleitoral que elegeu todos os filhos de Jair Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. Então, quando eles perdem, eles atacam as urnas. Mas a sensação que a gente tem, inclusive conversando também com aliados do governo, é que bateu um desespero. Então, Flávio Bolsonaro já quer tumultuar o cenário justamente para que, no caso de uma perda, eventual perda das eleições, ele já tem ali o discurso pronto para tentar iniciar um novo golpe, agora dessa vez, quem sabe, com um apoio total e irrestrito dos Estados Unidos. Agora, para o Planalto, isso é uma munição e tanto para atacar o Flávio Bolsonaro nessa fase pré-campanha e na campanha propriamente dita, porque são os patriotas que trabalham contra o Brasil, que trabalham contra a credibilidade internacional do Brasil, que é um exemplo, inclusive, para todo mundo com relação a esse sistema eleitoral nacional que funciona por meio de biometria, ou seja, é muito difícil de fraudar, né? Eles que tentavam ali impor o retorno do voto impresso. Então, o que o Planalto, interlocutores, dizem é que agora eles têm um material muito farto para trabalhar contra Flávio Bolsonaro, né? Um cara que está ali realmente trabalhando, articulando contra o Brasil, assim como o próprio irmão Eduardo Bolsonaro, que acaba de ser agraciado com um green card. E agora a gente espera realmente uma posição. A assessoria do Flávio Bolsonaro chegou a dizer que ele disse que não levantou suspeitas sobre o sistema eleitoral. Ele até disse isso no final da frase dele. Mas ele falou com todas as palavras, né, gente? Essas urnas, segundo a CIA, são as mesmas que foram usadas, que estão sendo usadas lá na Venezuela e que o sistema foi fraudado. Então, portanto, está muito claro que ele atacou, sim, o sistema eleitoral.
Isso. Manu, aqui só para trazer a reação também do outro lado, né, e que é de um partido que é o principal adversário do Flávio Bolsonaro nas eleições, né? O presidente do PT, o Edinho Silva, disse que o partido está avaliando acionar a justiça contra o Flávio Bolsonaro, que ele disseminou informação falsa sobre as urnas eletrônicas em reunião com esses embaixadores que a gente está comentando aqui, e ele soltou uma nota, né? O Edinho igualou o Flávio Bolsonaro ao pai e ele disse que o Jair também costumava espalhar dúvidas sobre a lisura das urnas, né? Nas eleições de 22, ele diz: o Flávio Bolsonaro prova que tem a mesma cultura golpista do pai. É forte essa nota. Aí ele descreve que ele reuniu diplomatas internacionais, né, para questionar as urnas, o sistema eleitoral brasileiro pelo qual ele foi eleito parlamentar diversas vezes, bem como seus familiares, né? E aí não podemos tolerar desinformação. E um dos pontos centrais da estratégia eleitoral do PT, claro, a partir dessa declaração, é aumentar a rejeição do eleitorado do Flávio Bolsonaro, né? E associar com a imagem do Jair, o que não é muito difícil, porque ele próprio está associando, né? Quando ele rompe com essa imagem de moderado. E aí, Rodrigo, também para juntar com algo que você falou agora há pouco, Sim. e você disse, ele está rompendo com o Flávio moderado porque ele viu que não vai ter apoio do Centrão. E é verdade, a gente teve a Federação União Progressista, né? Federação que é o PP e o União Brasil, que decidiu pela neutralidade também na disputa presidencial. Então, eles não vão participar da campanha do Flávio Bolsonaro. Estamos falando de Ciro Nogueira, estamos falando de Antônio Rueda, líderes da direita dizendo, com o Flávio não vamos. É uma notícia de hoje, agora oficializou. Eles já tinham mandado recados, mas agora oficializou. Não é à toa que a Tereza Cristina disse, não vou ser a vice, porque ela é filiada ao PP Progressistas, né? Que é o partido do Ciro Nogueira. Então ela já falou, não vou ser vice, por quê? Porque meu partido nem estará na chapa, na aliança com o Flávio Bolsonaro. Como ele viu que a direita tradicional, que a gente chama de centrão, mas é o direitão, não vai para a campanha com ele, ele deve estar calculando a rota assim, eu preciso pelo menos segurar comigo o eleitorado radical. E tem mais que isso, até eu diria, Gabi. Ele está sentindo o cheiro de uma operação Ronaldo Caiado no ar. Porque há uma operação do setor financeiro, das lideranças partidárias, até dos jornais, Manu. Outro dia o Estadão fez um editorial. O Estadão hoje não tem o mesmo peso, mas é um termômetro, né? Da burguesia paulista, dizendo assim, uma chance de ouro para a direita se livrar do Flávio é agora. Tira o Flávio da campanha e põe outro. E o Kassab está ali como vice do Caiado. Então o Kassab deve ser o operador dessa tentativa. Então, o que ele vê? Para eu resistir como candidato, eu tenho que mobilizar a direitona bolsonarista mesmo, os radicais, o raiz, com esse discurso, que é desconfiança de urna. Daqui a pouco ele vai começar a falar mal da vacina de novo, é o que está faltando. Porque daí ele segura esse eleitorado e não vai ter chance de tirarem ele da candidatura, e mesmo que seja para perder, e ele garantir esse eleitorado com a família até 2030, Gabi. Rodrigo, eu concordo com você, acho, Manu, que vai por esse caminho, e só para reforçar que o Partido Liberal ainda está tentando segurar a mão dos republicanos, mas eles também estão indo para um caminho da imparcialidade, né? Da independência. Da independência, né, e de liberar os seus palanques. Então, eu acho que foi o único caminho que ele encontrou. Vamos radicalizar e manter esses 30% que normalmente estão fechando com a gente firmes aqui. O que não é pouca coisa, né, Manu? Se ele conseguir manter esses 30%, é o suficiente para inviabilizar, por exemplo, uma candidatura do Ronaldo Caiado, que tenta ser essa, entre aspas, né, terceira via, porque ele não é terceira via, ele é direita. Só não é bolsonarista da família Bolsonaro. Mas eles estão num movimento de romper com os irmãos Eduardo e Flávio. O Caiado foi para cima dos irmãos hoje, é impressionante isso, Manu. Inclusive ele criticou o green card, né, concedido ao Eduardo Bolsonaro, dizendo que quem precisava de green card era o agronegócio. E aí o Eduardo Bolsonaro não gostou nada, replicou, criticando, dizendo que ele estava se curvando ao Supremo Tribunal Federal. Mas essa história de independência a gente sente desde que vazou aquele áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro. E aí eu conversei
conversei com dezenas de parlamentares, né, antes do recesso parlamentar, do PP, do Republicanos, do União Brasil e até do PL, e era uma sensação de estar sem graça. Aí eu perguntava, os senhores vão subir ao palanque do Flávio? Depende, no meu estado eu sou independente, todo mundo, essa era a palavra de ordem entre os parlamentares, mas eles ainda diziam, tem que esperar a deliberação do diretório, da presidência, para a gente ter certeza se realmente a gente ficará apoiando nossos candidatos no cenário estadual e não fechar um acordo nacional para subir no palanque do Flávio Bolsonaro. Agora, a avaliação do Planalto e de alguns governistas, como o próprio vice-líder do PT, o Lindbergh Faria, é de que é importante deixar Flávio Bolsonaro sangrar, né, e não ter uma possibilidade de uma outra via com menor rejeição. A gente sabe que cerca de 50% do eleitorado, ou 47%, algo assim, não votaria jamais em Flávio Bolsonaro. Então, eles querem manter essa sangria desatada, por isso que eles avaliam se eles vão realmente entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral questionando essa fala do Flávio Bolsonaro nessa reunião com os embaixadores, Rodrigo. É isso, Gabi. Não, eu ia só dizer que é um momento grave, porque sábado está aí a convenção. Isso, justamente. Sabe quem não vai na convenção? A notícia é quem não vai, né? A notícia Sabe quem é quem não vai. Michele Bolsonaro, lógico, né? Eu nem esperava diferente, mas a notícia é que ela não vai comparecer nessa convenção nacional do Partido Liberal. Vai ser aqui em São Paulo e vai oficializar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Em que condições, né? Que clima terrível para oficializar a candidatura do Flávio. Mas quando ela deve participar, né, da convenção do partido? No Distrito Federal. E aí vai acontecer no dia 5 de agosto, que é o último dia do prazo legal para a realização das convenções partidárias. A apuração do Jornal o Globo, que está aí na tela. E aí é que lá nessa convenção do Distrito Federal ela anuncia se ela vai entrar ou não na disputa, né, pelo Senado, nesse caso. E porque a gente estava conversando mais cedo com outros jornalistas aqui também da equipe, Manu, essa coisa do calendário, né? A convenção do PL vai ser em São Paulo, dia 25, né? Que é sábado agora, dia 25. Mas até o dia 5 de agosto os partidos ainda podem trocar o candidato. Olha, eu acho que, Manu, acho que nós vamos viver 10 dias de pressão intensa do Centrão, do mercado financeiro, para ver se o Flávio larga a candidatura. Eu acho que vai rolar essa pressão nos bastidores fortíssima. A gente pode se preparar para isso. E aí, no dia 5, é a data final, é a data que a Michele vai estar decidindo se é candidata ou não ao Senado. Tem gente falando, será que ela não sai a presidente? Eu acho muito difícil que os filhos abram mão disso. Para Michele, mas a Manu traz essa apuração importante de que a turma ligada ao Lula prefere deixar o Flávio Bolsonaro aí sangrando e não uma candidatura nova que chegue com um ar assim de um respiro em relação à família Bolsonaro, né, Gabi? Manu, ela está pavimentando o caminho para 2030, né? E é curioso que agora a Michele, sempre que ela precisa, ela usa a justificativa de eu tenho que cuidar do meu marido, não posso sair de Brasília, mas as pessoas mais próximas, ela, já deixou claro que não tem clima, né, para ir nessa convenção, que já era esperado, porque ela tem esse distanciamento depois da briga com o Flávio. É que você perguntou rapidinho antes da Manu falar, sabe quem não vai, né? Me lembra aquela expressão, sabe quem perguntou por você, Flávio? Ninguém. Sabe quem perguntou por você no Centrão, Flávio? Ninguém. Tá mais ou menos assim, né, Manu? Não faz sentido nenhum a Michele Bolsonaro ir à convenção depois do vídeo, né? A paz não está instalada. E eu tenho uma apuração da época em que Bolsonaro ainda estava com a tornozeleira eletrônica, que ele podia receber visitas na prisão domiciliar, de que ele não estava nada satisfeito com o protagonismo da Michele e que ele, em prisão domiciliar, condenado, não toleraria vê-la senadora da República enquanto ele está trancafiado ainda aqui dentro de casa. Isso foram duas pessoas bem próximas a Bolsonaro, que me falou também de forma reservada. Tá caindo aqui o fone. E aí,
Eles disseram isso, que inclusive o casal estava em crise porque Jair Bolsonaro não queria ver a mulher na política. A gente relembra que ela só foi aparecer realmente fazendo campanha para Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, quando já havia indícios de que ele iria perder as eleições justamente por causa do voto feminino. Então, ela não deixou nenhum legado como primeira-dama, até havia uma expectativa gigantesca que ela iria trabalhar por pessoas com problemas de audição, com doenças raras. Ela não conseguiu deixar legado, então ela cresceu depois da condenação de Jair Bolsonaro, quando ela assumiu a presidência do PL Mulher. E ele, claro, não estava nada satisfeito, ela rodando o Brasil enquanto ele estava preso, ele foi transferido para a PF, ela não estava em casa e isso começou a atrapalhar a vida conjugal do casal. Então, pelo que eu apurei, lógico, ele está sem receber visitas aí nos últimos 90 dias, mas é que Michele Bolsonaro não vai disputar o Senado, não. Ele prefere perder essa vaga, manter a mulher em casa, do que ver ela se tornar uma senadora da República enquanto ele está na prisão. Loucura isso. Que loucura. Seria uma bomba também, hein, Manu? Essa apuração que você traz aí também seria uma bomba. Bomba maior seria ela contar isso e dizer: eu estou sendo proibida pelo meu marido, ou recomendado, entre aspas, que eu não seja candidata, né? Porque... Mas ele também já disse nos bastidores, já circulou isso em algumas manchetes, que a Michele é incontrolável, né? Então, vamos ver no que vai dar é a essa velha história. imagem. Mulher, quando toma posição, é incontrolável, É. descontrolada. Quem é controlado é o Eduardo, super controlado. Eduardo Bolsonaro, esse não Ou é. o Flávio também. Flávio também, né? O Flávio é mais desmaio, né? Ele é mais pro lado do desmaio. Mas o Eduardo, sim, é da turma do descontrole. Esse sim, esse parece. Ô, Manu, obrigada por estar com a gente hoje. Um dia bombástico de notícias aqui no ICL. Bom demais ter você com a gente, querida. Valeu. Obrigada, gente. Ótimo programa e até quarta-feira que vem que eu vou Opa. estar com vocês. Maravilha, Manu. Até Com quarta-feira. essa luz bonita ali, né? O sol se pondo ali atrás. O quadro belíssimo, inclusive, ali do Palácio. Parece até um dia tranquilo em Brasília, Parece. né? Só que não. Aquele Nem um espelho pouco. d'água bonito, só que não. Valeu, Manu.